Oi, pessoal. É uma live sobre símbolo, é, dando pequenas noções sobre como ele funciona, como é a abordagem dele, e eu acabei não conseguindo gravar. Então, eu estou refazendo para poder deixar salvo e postar no meu Insta. Deixa eu mostrar o deck símbolo aqui para vocês. Ele é um deck que tem 78 cartas, ele é dourado, 78. E as cartas são muito simples, são muito bonitas, são bem, é um desenho bem simples, bem legal de ver, bem fácil de identificar. Esse é um deck que ele tem muita coisa de astrologia. Ah, mas eu não entendo nada de astrologia. Cara, não precisa. Você pode até usar, mas não precisa. Se você não tiver nenhuma noção de astrologia, você entende, por exemplo, deixa eu catar essa carta aqui, por exemplo. É um casal que um está no dia, o outro está na noite, eles já não se olham mais, mas ainda tem uma mãozinha dada ali embaixo. Quer dizer, é um casal que está... cada um está entrando num caminho diferente, cada um já está começando uma estrada diferente. Ainda há uma certa união, ainda há algum tipo de contato, mas cada um está seguindo para um caminho diferente. E aqui a gente vê Câncer com Leão. Então, é muita emoção e o ego do leonino, né? Se você não entende nada de astrologia, você entendeu essa carta, esse emblema dessa carta. Os emblemas são muito fáceis de identificar. É um deck que tem 12 arcanos maiores, que são os 12 signos, e 56 arcanos menores, que são a combinação desses dois signos, como se fosse um signo principal, um signo para o consciente e um signo para o inconsciente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu catar aqui meu material para não me perder, porque eu me perco quando eu falo. O símbolo não é um baralho de previsões, ele é um baralho que fala mais, ele tem uma abordagem mais terapêutica do que previsionária. Ele fala muito do caminho que você está direcionando, do que te prende, do que te limita. Ele promove muito autoconhecimento, ele está muito focado em como você pode se observar de uma maneira melhor e desenvolver. Então, quando a gente olha para esse deck, a gente não faz pergunta assim, tipo, quando eu vou encontrar minha alma gêmea? A gente pergunta, por que eu quero uma alma gêmea? Ou por que eu não me basto? Por que eu preciso ter alguém do meu lado? Então, ele tem uma outra natureza de abordagem. Ele trabalha muito com memória também. Coisas que aconteceram no passado que estão te empurrando ou te aprisionando para a situação que você está hoje, coisas do teu inconsciente que precisam vir à tona para que isso seja trabalhado. Então, se você estiver olhando para ele como uma coisa previsionária, a observação ela é diferente. Ele não vai te responder da maneira como o baralho cigano responde, por exemplo. Meu marido está me traindo, o baralho cigano vai te dar um chute na costela e vai te falar. Esse não. Ele não responde isso, ele vai te responder por que você está insegura, qual é a razão da tua insegurança, entendeu? É outra vibe. Mas são cartas lindas e fáceis de você avaliar. Essas imagens, elas trazem questões do inconsciente para a superfície, do inconsciente para cima, para a lembrança, para o consciente. Então, é natural que no primeiro momento tenha aquela rejeição de falar, não, nada a ver, e depois cair a ficha e tenha tudo a ver. Então, é muito comum a pessoa falar, não me lembro muito disso, não, e depois ela entra em contato e fala, nossa, lembrei de uma história aqui, você tinha toda a razão. Isso acontece com muita frequência. Essas cartas, elas são baseadas em mitologia, em lendas, em fábulas. Então, tem muita coisa que é fácil do nosso entendimento. Aqui, por exemplo,
Quem é que fica num caixão de vidro, gente? É a Bela Adormecida ou é a Branca de Neve? Mas, enfim, não importa quem é, eu não lembro. Mas aqui a mocinha morta num caixão de vidro, o que essa carta está dizendo? Vocês estão vendo que aqui em cima tem uma mãozinha? É alguém que está esperando ajuda, alguém que está precisando de ajuda, está esperando que alguém a salve, sabe? Ela mesma não vai fazer nada por aquilo, ela está esperando que alguém a salve do mal que ela está sofrendo. Então, tem umas cartas que lembram histórias, fábulas que a gente já viveu, que também fazem o nosso entendimento ser mais fácil, independente da astrologia. Vejam que eu não cheguei em astrologia ainda, vou chegar. Esse deck não é um tarô, apesar dele ter 78 cartas, ter arcanos maiores, ele não é tarô, é uma estrutura simbólica diferente, semelhantes, porque temos arcanos maiores e menores, mas não é um tarô. Então, a gente não vai ter 2 de copas, a gente não vai ter isso, é outra vibe, tá? Como é que você pode usar esse baralho? Você usa com astrologia ou você usa sem astrologia? Com astrologia, deixa eu mostrar aqui. Antes de eu mostrar a astrologia, vamos pular aqui uma parte. Esse baralho, esse deck, eu estou tentando esconder minha unha de vocês o tempo todo e não vou conseguir, porque a minha unha está toda descascada. E, enfim, tá? Então, vou cansar de esconder e vejam logo, por favor. Esse é um deck que ele tem 2 tamanhos, o grande e o pequeno. O grande e o pequeno, os 2 livretos. Esse que eu uso é o grande. O pequeno eu não tenho ele aqui, ele ficou na minha casa lá no Brasil, eu estou falando da Califórnia. Esses 2 livros, curiosamente, eles são diferentes. Então, quem tem o livro grande não sabe avaliar o conteúdo do pequeno e vice-versa, e os conteúdos realmente, curiosamente, são diferentes. A abordagem dos livros é diferente e não é uma coisa que você compra um baralho grande, você compra uma versão mini, você não vai olhar o livreto do mini, porque você pressupõe que é o mesmo livro, mas não é. Então, há entendimentos que eu tenho olhando o livro grande que são semelhantes, porém diferentes no livro pequeno. As abordagens são diferentes. O livro grande, por exemplo, ele começa falando de significado, depois ele fala de problema e solução. O livro pequeno, não. O livro pequeno dá uma interpretação das cartas. Então, acontece de alguém olhar a tua interpretação e falar, não, mas não foi isso que eu li no livro, porque é outro livro, entende? São 2... eu não entendo por que, na verdade, porque é o mesmo baralho, mas eu não entendo por que são diferentes. Mas é curioso de ver porque, às vezes, um tem uma abordagem que te interessa ou que conecta melhor com o teu entendimento, e, às vezes, o outro tem. É como o livro da Tânia Durão com Dente Mapelli, de saúde, que os 2 dão significados para cada carta orientando a questão de saúde. E eu acho isso bárbaro, porque às vezes eu me identifico mais com o significado da Tânia, às vezes eu me identifico mais com o significado do Denis. Aqui é a mesma coisa no deck símbolo. Às vezes eu me identifico mais com o significado do livro grande, às vezes com o do livro pequeno, e a gente faz uma salada de frutas aí, está tudo certo. Então, a gente estava falando de astrologia. Deixa eu voltar aqui para não me perder. Como é que a gente faz... você não entende nada de astrologia, você quer usar o baralho? Pode usar o baralho lindamente, são imagens maravilhosas. Deixa eu catar uma facinho para você aqui. Uma facinha que você vai entender imediatamente. Ó, gente, todo mundo entende essa carta. Todo mundo entende essa carta. Não precisa entender astrologia para entender essa carta. Aqui é uma marionete. Então, é uma marionete, todo mundo entende, é uma pessoa sendo manipulada, se ela está fazendo o que o outro deseja que ela faça. Então, você não precisa de astrologia nenhuma, você só ignora que existem símbolos astrológicos e você segue
na tua leitura, observando apenas o símbolo. Cada carta, ela traz os símbolos astrológicos, deixa eu mostrar aqui. Aqui, devia ter separado, devia mesmo, mas não separei, mas vamos lá. Então, todas as cartas, elas mostram os símbolos astrológicos. Esse aqui é o arcano maior de peixes. Então, arcano de peixes, aqui em cima você vai ver o símbolo de peixes, que é o símbolo dominante da carta. É um arcano maior, tem um símbolo só, e aqui embaixo é o regente. Então, a gente faz esse cruzamento aqui no arcano maior do signo e do regente. No arcano menor, a gente tem a combinação de 2. Então, aqui a gente trouxe a imperatriz, que é uma combinação de leão e touro. E aqui embaixo a gente vê os regentes de cada um. Então, aqui em cima, leão, aqui embaixo o sol, na reta, no arcano maior ele faz uma diagonal. No arcano menor, não, ele está na reta. Então, aqui a gente vê leão e o sol, seu regente, e aqui a gente vê touro e Vênus, sua regente. Minha unha está horrorosa mesmo, gente, mas, enfim, tá? Vamos fingir que a gente não está vendo isso. Então, a imperatriz, que é a combinação de touro com Vênus. Se você entende um pouco de astrologia, você já vai entender essa combinação. Como é que ela funciona? Como é que essa parte é muito legal e como é que ela funciona? A gente faz um cruzamento dessas imagens. Deixa eu trazer aqui. Uma régua. Eu não tenho uma régua, então eu vou usar um telefone aqui, pronto. Como se a gente dividisse a carta no meio, tá? Ok? Uma parte dela é o inconsciente, a outra parte é o consciente. O aspecto consciente é o que está, eu não sei direita e esquerda. O aspecto do consciente é o que está desse lado aqui, direita. Então, o aspecto do consciente é o que está à tua... Tá, vamos virar a carta para mim, eu estou olhando para vocês, está dando errado. Desculpa, gente, direita e esquerda não funciona comigo. O aspecto do consciente é o que está à minha esquerda, é aqui. É o touro e a Vênus. O aspecto inconsciente é o que está aqui, à minha direita. Tá? A carta olhando para você. Eu estou apontando a carta para vocês e eu estou ficando confusa com direita e esquerda. Mas a carta olhando para mim, esse aspecto daqui é o consciente e o daqui, direita, é inconsciente. Então, o que a gente faz? A gente traça uma linha no meio para entender o que é o quê. O aspecto consciente dessa pessoa é o touro. É como se fosse o sol em touro e o ascendente em outro signo. Então, o aspecto dominante é o signo que vai chamar mais atenção. Nesse caso, o taurino, fazendo essa combinação de touro e escorpião dessa carta, nesse caso, o taurino, ele ele acaba tendo preguiça de se movimentar, e talvez seja a questão dessa pessoa sendo manipulada, preguiça de se movimentar, de arrumar briga, preguiça de sair dali. O aspecto consciente fala muito da vontade da pessoa, do que é óbvio, do que está claro, do que o ego da pessoa, a tendência do ego da pessoa empurra ela a fazer. O aspecto inconsciente, que é essa metade daqui, é o subjetivo, é a sombra, é aquilo que a pessoa talvez não tenha o conhecimento dela. Nesse caso, é a lua, é o escorpião, que fala muito de um apego, muita emoção, o escorpião é água, lua também é muita emoção, mas assim, um apego fora da normalidade, sabe? Um apego em excesso, uma coisa que pode estar trazendo a pessoa se prende àquilo que ela acha que é a verdade dela.
Quando a gente fala aspectos conscientes e inconscientes, a gente faz outra coisa nesse baralho que é muito legal. Deixa eu catar uma carta facinha aqui também. Devia ter separado antes, devia, mas eu tive tempo agora de fazer essa gravação e comigo tem que ser na hora, senão eu não consigo mais fazer. Aqui é tudo muito doido, gente. Ou dá na hora, ou depois não dá mais. Mas olha só, que cartas maravilhosas, gente. Olha só, que cartas maravilhosas, como todo mundo compreende lindamente a natureza dessas cartas. Olha só, São Francisco de Assis, né? A galera do Oráculo de Assis já sabe exatamente o que ele é. A Fênix, que renasce das cinzas, alguém que está super se maltratando, que não está se tratando bem, que está se punindo para uma série de questões que não precisa se punir. Mas não é isso que eu estou procurando outra carta, que é uma aqui, achei você, bebê. Pronto. Então, quem temos aqui? Aqui temos a carta das cruzadas, eu vou mostrar para vocês a carta das cruzadas, que tem Áries e Sagitário. Quando a gente fala dessa combinação, a gente, para fazer a análise da leitura usando a astrologia, a gente cruza as informações. Então, desse lado daqui, a gente tem o aspecto consciente, e daqui para cá, na direita, a gente tem o inconsciente. Como é que a gente faz essa leitura? Áries, Sagitário, o regente de Áries está embaixo, que é Marte, o regente de Sagitário está embaixo, que é Júpiter. Então, a gente faz um cruzamento daqui para cá e daqui para cá. E aí a gente entende o seguinte, no aspecto consciente, a gente, nessa cruzada aqui, a gente tem Júpiter em Áries. O que é Júpiter em Áries? Vejam que essa carta é a carta das cruzadas. Cruzada foi um movimento da Igreja Católica lá pela, sei lá, 400, 600 anos atrás, não estou bem presa no fator histórico, mas onde a Igreja queria conquistar mais territórios, então ela mandou um monte de cavaleiros matar todo mundo que não era cristão, para conquista de território e maior domínio. Então, as cruzadas foram um dos grandes movimentos religiosos que causou um monte de morte de inocentes. Então, vamos lá. O significado dessa carta, em especial, é a pessoa que faz coisas sem estar prestando atenção no que ela está fazendo. É fazer coisas sem que ela mesma acredite naquilo, mas porque alguém mandou, porque ela acha que o outro tem uma informação melhor, porque ela está seguindo ordens, porque ela acha que o outro sabe mais. É como se fosse aquela movimentação política, por exemplo, mal comparando, o pastor falou alguma coisa, o político falou alguma coisa, e a pessoa segue cegamente, sem pensar no que ela está fazendo. É aquela pessoa que mata o outro em nome de Jesus, mata em nome de Alá, mata em nome de quem quer que seja, uma figura religiosa superior, em função do que outros estão fazendo ou dizendo. Esse é o significado dessa carta. Mas a gente volta para falar da questão do consciente e do inconsciente. Quando a gente traça esse paralelo aqui de Júpiter em Áries, traça essa diagonal, a gente está falando de uma pessoa, aspecto consciente, a gente está falando de uma pessoa ativa, de grande vitalidade, que é impulsiva. O Júpiter, ele é o líder, ele é a pessoa que quer reconhecimento, ele é a pessoa que quer ser vista de uma maneira positiva. E o Áries é o total impulsivo. Ele é o cara que quer sair quebrando tiro, porrada e bomba. Então, no aspecto consciente, essa pessoa traz um Júpiter em Áries. Quer dizer, alguém que tem super vitalidade e que vai fazer as coisas para que ela seja vitoriosa, para que ela seja reconhecida. E aí, no aspecto inconsciente, a gente traça outra diagonal e a gente pega o Marte, que é o regente de Áries, a gente pega o Marte
e cruza ele com Sagitário. A gente tem Marte em Sagitário. O que é Marte em Sagitário? Marte é como a pessoa briga, né? Então, a pessoa que briga como Sagitário, o Sagitário é um cavalinho, é um cavalo. A pessoa vai brigar de uma maneira muito agressiva. É alguém que vai assumir aquela posição e vai brigar de uma maneira, tiro, porrada e bomba, né? Que vai brigar de uma maneira muito poderosa, muito com agressividade, soco na cara. Mas ela vai brigar, sim, se ela acreditar no que ela está fazendo. Esse nosso cenário político de estar muito... as coisas tudo muito... sei lá, não existe mais o meio do caminho, né? Só existe ou você é um ou você é zero, né? Ou você está de um lado ou você está do outro, ou você é meu inimigo e está do outro. Muito, muito polarizadas. Por que eu estou falando isso? Porque essa pessoa que acredita nessa verdade, sem considerar outras verdades, é o Marte em Sagitário, ela vai brigar com todo mundo de uma maneira muito grosseira, de uma maneira muito pesada. Mas esse é o aspecto inconsciente. Ela não sabe que ela pode se transformar num cavalo demoníaco porque ela acha que ela é fofa, ela acha que ela é bacana. Ela não se vê numa postura tão assombrosa ou pesada, porque isso não tomou o consciente dela ainda. Os outros sabem, mas ela talvez não saiba. Então, esse aspecto inconsciente é o aspecto que a gente pode chamar o outro para despertar o nível de consciência com relação a isso. Daí, esse aspecto, o uso da astrologia é interessante. Se você não conhece, não faz a menor diferença, você ignora. Mas se você entende um pouco, mesmo que você entenda coisas, eu não sei o que quer dizer Netuno, eu não sei o que quer dizer Júpiter, Urano, isso é muito complicado, eu sei Vênus, eu sei Marte, tá ótimo, você usa só o que for conveniente para você. Ele não é tão relevante. O bom desse baralho é que ele não te prende de uma forma que você se sinta obrigado a fazer certas coisas. No baralho cigano, por exemplo, se você tira uma carta do deck, ela vai fazer falta. A mesa real não fecha, a tua leitura fica capenga, porque as cartas todas elas estão interligadas entre si. Faz diferença você tirar uma carta de lá. Esse não. Esse você pode tirar. Eu não uso essa carta. Essa carta daqui é uma das cartas que eu não gosto, então eu não uso. Deixa eu chegar lá mais para cá. O nome dessa carta é Missa Negra. Ela é uma carta bem densa, bem pesada. Eu não gosto dela. Ela é Escorpião com Sagitário. Eu não gosto dessa carta. Eu acho ela pesada demais para a leitura e eu não gosto. E outras cartas podem falar a mesma coisa. Então, eu tiro ela do deck e eu boto ela na mesa, dentro da caixa, eu deixo ela guardada. Tem outras cartas também bem pesadas aqui. Deixa eu catar uma que eu acho também bem pesada, mas eu uso bastante. Que é... Deveria, mas não fiz. Cadê? Essa é uma carta bem pesada também, mas eu gosto dela e eu uso porque o significado dela é relevante. O nome dessa carta é O Aborto. É uma feiticeira ou uma líder espiritual que joga uma criança, um bebê na fogueira. É muito pesada? Ela é muito pesada. Ela é Câncer com Escorpião, quer dizer, sentimento e emoção pura. Essa carta, ela fala, não assuma compromissos que você não está pronto para assumir. Não pegue coisa para fazer, não assuma nada que você não está pronto para fazer. Que é uma carta pesada, é uma carta densa. Mas eu gosto dela, o significado dela é bom, então eu deixo ela no jogo. Mas, assim, ele é um deck que ele não te prende a você ficar preso em usar todas as cartas. Se você não gosta, você tira ela do baralho e tá bonito. Vida que segue e o amor é livre. Que mais? Estou vendo meu roteiro aqui, senão eu me perco. Mais ou menos isso. O que a gente mostra? Deixa eu mostrar uns arcanos para vocês. Os arcanos, alguns arcanos maiores, só para a gente dar uma olhada aqui.
Áries. Áries é briga, né? É o jovem que é disposto, que é ativo, que é quem faz a movimentação de avançar, de brigar, de lutar. Aquário. Aquário é louco, né? O que mais, né? Eu, como aquariana, me sinto bem representada aqui. Aquário é o louco que sai pelo teu caminho, nada prende ele. Ele carrega todo mundo dentro da sua bolsa, as pessoas que ele gosta vão com ele, emocionalmente falando, e ele é livre, ele é o louco e ele sai no caminho dele sozinho. Que mais? Deixa eu mostrar mais umas cartas. Só mostrar os arcanos maiores. Câncer. Câncer, câncer. É um casal que está numa celebração, olho no olho. Então, as cartas elas são muito bonitas e fáceis de ver. Não tem como errar a identificação. Quando a gente faz uma leitura do Symbolon, eu falo Symbolon e algumas pessoas falam Simbolon. Eu nunca ouvi ninguém que tenha criado o baralho, ou que tenha aprendido isso em outro lugar. A pronúncia correta eu não sei qual é. Eu falo Symbolon. Mas, enfim, o legal desse baralho é que ele te responde com um nível de profundidade muito grande, mas não da forma que a gente acostuma perguntar no baralho cigano ou no tarô também. Ele te responde te dando um chutezinho na canela e dizendo para você olhar certas coisas por dentro. Você pode usar ele como previsão? Pode, mas é mais numa energia comportamental do que numa coisa, você vai tropeçar e vai machucar a canela terça-feira, sabe? Não é bem por aí. É mais uma questão comportamental de como você orienta o teu entendimento, ou o teu preparo, ou a tua prática, para que você assimile melhor os acontecimentos. É muito focado em autoconhecimento, ele é basicamente autoconhecimento. Bom, para a gente encerrar, eu só quero... Foi uma conversa rápida. Se vocês tiverem alguma dúvida do Symbolon, eu recomendo o curso do Giancarlo Kind-Schmidt, que é sensacional. Eu não vim para falar significado de cartas, são 78, não vamos fazer isso, mas o Jean fala isso no curso dele, uma a uma, inclusive ele, como ele é fantástico, ele fala toda a história, a fábula, a lenda, o aspecto mitológico de cada carta, e cada carta realmente tem uma história diferente do que só a imagem. Então, recomendo que quem tiver interesse faça o curso do Jean. Mas termino me despedindo de vocês, agradecendo e desejando uma chuva de bênçãos para todos vocês, que todo mundo tenha uma chuva de bênçãos e que curtam muito esse livro. Aliás, esse livro, gente, meu livro! Olha só que babado! Eu escrevi um livro de mensagens e conselhos totalmente baseado nas cartas do símbolo. Então, uma carta pode ter 2, 3 significados. Lembra que eu falei da coisa do livrinho? Então, realmente, a gente consegue pensar e elaborar várias coisas. Então, são mensagens semanais, que você abre o livrinho e lê uma mensagem. A gente já viu que não é uma questão oracular, mas é mais para dar uma pensada se essa energia conecta com você ou alguém do teu círculo imediato de relacionamento, ou pessoas da tua casa ou do teu trabalho, com quem você convive mais, você está inserido dentro daquela órbita, daquela energia. Então, compre meu livro, gente, está no Clube de Autores. Beijo grande para vocês, chuva de bênçãos para todos. Fiquem com Deus. Beijo, tchau.